Bom, pessoal, agora então a gente vai iniciar a estudar a nossa última ferramenta estatística aqui da disciplina, né? A gente vai estudar então o chamado teste do Qi quadrado. A gente pode simbolizar com um x elevado ao quadrado, né? Um x maiúsculo, ou escrever Qi quadrado, né? Essa ferramenta estatística aqui, ela é uma ferramenta diferente das outras, né? A gente chama que a gente consegue identificar se existe uma variação equivalente ou não, né? Isso aí vocês já estão acostumados já, né? A gente vai ter uma hipótese de que a variação ali foi equivalente ou então a variação não foi equivalente, né? Hipótese nula e hipótese verdadeira. Essa ferramenta aqui, a gente vai estudar variações, né? Se são equivalentes ou não, o que a gente chama de variável categórica, né? Eu gosto de dizer uma variável nominal, né? O que quer dizer isso? Não são aquelas variáveis numéricas, né? Aonde tu mede, por exemplo, a concentração do cálcio, né? Que nem uma das últimas que a gente já viu aqui, a concentração de cálcio. E aí a concentração de cálcio ela pode dar 5, sei lá, miligrama por litro, ou dar ou milimolar, nós estávamos estudando, né? 5 milimolar, 5,2, 5,8, 6,3, entenderam? Isso a gente oscila os números, né? Então a gente tem uma escala numeral. E aqui a gente pode escolher uma escala nominal. A gente vai escolher, no caso aqui eu vou fazer com duas variáveis, né? E as variáveis são aconteceu tal fenômeno ou não aconteceu tal fenômeno, entenderam? Eu vou pegar exemplos bem binários assim, tá? Eu não vou, como eu sempre digo, né? É bem ruim ficar explicando estatística só por teórica, assim, né? A pessoa pensa assim, nossa, não entendi nada, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai direto para a parte prática. E antes eu quero comentar que é o seguinte, ó. Todas essas outras ferramentas aqui, olha, aqui, ó, desde o início que a gente começou a estudar, já está na última da disciplina aqui, né? Aqui, ó, desde o início de médias, seguindo essa lógica aqui, ó, todas essas aqui, ó, todinhas essas aqui, todas, até aqui, elas têm no livro do Harris. Essas duas aqui, a Nova e a Tukey, então elas têm no Química Analítica Quantitativa do Harris, né? A Nova e Tukey, as duas últimas que a gente estudou, não tem no Harris. Não tem. Mas no Skug de Quant tem. Então o Skug, o que tem na biblioteca lá, ó, se vocês têm esse livro, né? Tem essas duas aqui. E essa aqui não tem nem essa ferramenta de agora, ela não tem nem no Harris e nem no Skug. Bom, o livro do Harris e do Skug são dois livros de Química, né? E o curso de vocês é licenciatura em Química. Só que, por que eu escolhi colocar essa ferramenta aqui na disciplina? Porque eu acho que essa aqui é uma ferramenta importante, porque o curso de vocês é licenciatura em Química, né? E a parte da licenciatura é uma parte da área da educação. E a área da educação é uma coisa das humanas. E as humanas, a gente pode, por exemplo, medir comportamento humano, né? Baseado em variáveis nominais, né? Ou seja, variáveis binárias, assim, eu posso dividir os humanos em duas classes. Não tem até as piadas assim, o mundo se divide em fulano não sei o que, fulano não sei o que. Não tem aquelas piadinhas da bobagem, mas é um pouco disso. A gente pode dividir as pessoas em duas classes, né? Baseado num argumento lá que a gente escolha. E depois que a gente dividiu as pessoas em dois grupos, né? Não duas classes, dois grupos. Se eu dividir pessoas em dois grupos, né? O comportamento das pessoas, e assim vai. Aí eu posso aplicar um teste estatístico, entenderam? Então é mais ou menos por aí a ideia da coisa. Então assim, ó, eu vou diminuir aqui. Aqui eu tenho a minha explicação no material, que é bem breve, né, também. Eu gosto mais de explicar com um exemplo, né. E depois aqui eu tenho esse printzinho aqui da outra vez que eu fiz as aulas, né. Mas agora eu refiz de novo, dei uma mudadinha em alguma coisa aqui, para tentar ficar mais visualmente mais didático assim, né. Então eu dei uma mexidinha aqui nessa imagem. Então eu acho que é o seguinte, ó. Eu já fiz, né, de novo, eu não vou fazer todo a planilha, porque vai demorar bastante tempo, né? Então, para os nossos vídeos não ficarem tão longos, eu já vou pegar ela pronta aqui, então ela está pronta aqui do lado. Então, eu vou trabalhar com ela.
E antes de ampliar ela aqui, eu já posso dizer o seguinte também, ó. Ah, aí que meu celular está tentando me ouvir aqui. E antes eu vou dizer o seguinte, vou comentar de novo, né? Até vou voltar aqui, ó. Só um comentáriozinho rápido, né? Eu acho que foi a partir daqui, né? Só essas 3 últimas ferramentas aqui que eu já estou pegando a planilha pronta e explicando para vocês. Mas até essa etapa aqui eu sempre construí a planilha do zero. Na verdade, o meu intuito era para estimular para aquela pessoa que não sabe nada, não sabia nada de Excel, né? Certamente agora ela já perdeu o medo de mexer no Excel e já está bem mais confiante, digamos assim, em trabalhar com Excel e daí começar a descobrir outras coisas, né? É claro que também eu sei que essa disciplina aqui, provavelmente vocês já foram meu aluno em outras disciplinas, eu já ensinei um pouco de Excel, né, para as outras disciplinas. E aqui agora a gente está usando o Excel para a disciplina de estatística. Então, só tentando me justificar aqui por que eu não estou fazendo toda a planilha, né, porque demora muito tempo, né, pessoal? Então, mas aqui eu vou explicar todinha ela, então não se apavore. Então eu vou pegar o seguinte, ó, tá aqui a minha planilha. Eu construí 3 exemplos aqui, ó, da aplicação do teste do Q quadrado. Tem o exemplo A, o B e o C, tá? Esse aqui é o exemplo A. Deixa eu aumentar mais a tela aqui. Então vamos lá, vamos ir etapa por etapa aqui, ó. Então eu vou ir item por item, como se eu estivesse fazendo a planilha. Só que ela já está pronta aqui, então vamos lá, vamos começar aqui de cima. Primeira coisa que eu fiz é o título do assunto. Qual é o título do assunto aqui? A eficácia do AZT para prolongar a vida de pacientes com AIDS. Então esse aqui era o coquetel, aquele de remédios, né, o AZT. E aí era um estudo para ver a eficácia desse remédio no prolongamento da vida da pessoa que tivesse o vírus da AIDS. Inclusive, só para vocês antecipar aqui a coisa, né? Eu vou fazer esse... Vocês poderiam pensar assim, nossa, em plena pandemia de Covid, você está falando do tempo da AIDS ainda, né? Vamos lá. Primeiro que a AIDS tem até hoje. E foi o... Eu dei risada, nem é para dar risada, né? Mas assim, ó... A minha geração, né? Nossa, isso aqui foi o tormento da minha geração. A gente viu os ídolos morrerem por causa da AIDS, né? Nossa, muitos ídolos, brasileiros e internacionais. Então, nossa, era um medo da humanidade, era a AIDS, né? Visivelmente muito maior que hoje do Covid, por mais que morra muito mais pessoa de Covid do que de AIDS, nossa, muito. Inclusive, tinha um dado interessante, né? Que a AIDS levou mais de uma década para matar o que o Covid matou em, nossa, meses. É interessante, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer um exemplo, eu vou deixar por último aqui, o nosso último aqui, eu vou fazer esse cálculo aqui para o assunto do Covid, tá? Então vai ficar bem interessante a aula aí. Bem atualizada, digamos assim. Mas vamos lá, isso aqui já era um exemplo que eu já tinha no meu material, então eu vou deixar ele aqui. Bom, repetindo então, chega de justificativa. Vamos lá. Então o título aqui então ficou esse, a eficácia do coquetel AZT para prolongar a vida de pacientes com AIDS. Aí aqui eu vou discutir uma coisa, ó. Aqui estão as hipóteses. Isso aqui vocês já estão cansados, né? Já sabem, né? O que é a hipótese nula, o que é a hipótese verdadeira, né? A hipótese nula é a maior parte da distribuição, daquela distribuição da equação do teste, né? Só que é o seguinte, ó. Leiam aqui o texto para vocês, que eu quero destacar uma coisa. A hipótese nula, o AZT não prolonga a vida dos pacientes. Aqui apareceu uma novidade, pelo menos aqui na minha disciplina. Na hipótese nula está a frase com a negação. Até então eu acho que eu nunca tinha feito isso. Por que isso, pessoal? Quando a gente escreve o texto da hipótese nula, ou seja, que é a maior possibilidade das coisas acontecerem, digamos assim, né? Porque abrange 95% da equação da distribuição daquele teste, a gente sempre tem que imaginar que aquilo que a gente fez provavelmente é equivalente ao valor comparado, que é o valor crítico, né? Então, por exemplo, isso dentro da química, vamos pensar assim, ó, mais ou menos tudo que a gente fez até agora era uma coisa tipo assim, ó, vamos pensar assim, eu medi a concentração de um analito e eu quero saber se a concentração é equivalente a um valor verdadeiro. Aí eu vou lá e a minha hipótese nula é dizer que é equivalente. Por quê? Porque eu já obtive um valor perto daquele valor.
não deu um troço discrepante, entenderam? Por exemplo, não era assim, o valor conhecido era 10 miligramas por litro e eu achei 80, entendeu? Pelo amor de Deus. 80 é muito diferente de 10, né? Então era um valor parecido, o valor conhecido era 10 e eu achei 14. E o cara vai ficar, pô, mas será que 14 não é equivalente a 10? Né? Já que quando se mediu o 10 também teve uma variação lá, né? Então, nesses casos, a gente parte do pressuposto que o nosso valor obtido, a hipótese nula é que ele é equivalente ao valor comparado, entenderam? É isso. Mas, para coisas, como é que eu vou dizer? É difícil explicar isso. Mas para situações onde a gente a gente quer provar para alguém que aquilo funciona, entenderam? Para situações que a gente quer, acho que agora eu consegui achar as melhores palavras, é bem isso. Quando a gente tem situações onde a gente quer provar para alguém que aquilo realmente funciona, ou seja, aquilo realmente é diferente do normal, do mundo, né? do andar da carruagem das coisas, aí a gente tem que inverter. A gente tem que colocar em que aquela coisa que a gente está testando, se ela realmente é diferente de outras coisas que tem por aí afora, a gente tem que colocar aquilo lá na hipótese verdadeira. Ou seja, aquilo tem que fazer parte daquele ponto fora da curva, lembram? Porque essas equações aqui, no caso, o teste do Q quadrado, ou assim, todos que a gente já estudou, todos eles têm uma tabela, né? E aquela tabela, na verdade, é uma distribuição. Alguém fez um gráfico da distribuição normal, né? Só que não é exatamente igual à distribuição normal. Se usou a equação do teste, né? Mas tem o gráfico daquela equação, daquela distribuição, e se pega aquelas áreas, aquele 5%, que pode ser da distribuição bicaudal, o 5% para um lado e para o outro, né? 2,5 para um lado e 2,5 para o outro, certo? Então é o seguinte, ó, deixa eu tentar resumir bem aqui o que eu quero dizer. Quando a gente tem estudos, né? Nossa, até já esqueci como é que eu falei antes. Estudos em que a gente quer provar para alguém que aquele procedimento realmente é diferente do trivial, a gente tem que colocar a nossa hipótese dentro da hipótese verdadeira. Isso é muito aplicado na medicina, por exemplo, né? Inclusive, isso que eu estou explicando para vocês aqui, que eu nem comecei a falar sobre como é que faz o cálculo, tá? Mas eu estou aqui no assunto hipótese ainda. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. É até poucos livros a gente vê o autor começar a discutir muito essa coisa, né? É difícil também discutir isso, né? Mas mas assim, ó, eu me lembro que lá no livro do Harris tem uma parte do livro, agora eu não me lembro onde é que tá lá, mas tá lá nesse assunto aí, no capítulo estatística lá. É mais ou menos por esses testes lá. Em uma parte do livro vai ter um quadro, aqueles quadrados assim, um quadro assim, em que ele faz um comentário aleatório, sabe? Tem a ver com o assunto do capítulo, mas não vem naquela sequência de explicação do livro, entendeu? Tudo que é livro tem isso, né? Bota um quadro lá e dá um comentário aleatório de um assunto, blá blá blá. Mas claro que tem a ver com o capítulo do livro, mas ele está perdido um pouco no contexto ali, né? Não tão perdido também. O quadro vai ser localizado o mais próximo possível daquele assunto. E eu me lembro que lá tem um quadro. Eu não vou abrir o livro e catar isso aí, né? Vou deixar para interesse de vocês, hein? Vocês têm a cópia do livro. Mas eu me lembro que lá tem um quadro que discute isso. Que, se eu não me engano, ele disse que conversou com alguém. Agora não me lembro mais. Não vou inventar aqui, depois está errado, né? Mas eu me lembro que a história é mais ou menos assim, ó. Me lembro se ele conversou com alguém ou ele está comentando que nos Estados Unidos, né, porque o Harris é um professor americano, lá nos Estados Unidos, às vezes, a própria legislação não deixa tão claro como é que os pesquisadores devem desenvolver suas hipóteses. E aí, se eu não me engano, ele critica isso, porque acontece de muitas vezes a pessoa ter, o laboratório até, né, tem a má intenção, entenderam? E aí ele faz o seguinte, o laboratório, vamos por assim, ó, tu propõe um procedimento que nem esse, né? Até vamos pegar isso aqui, ó. Tu propõe que esse coquetel de remédio aqui, ele vai prolongar a vida dos pacientes. Aí tu pega o seguinte, tu já tá... Parei que tá estourando meu tempo aqui.